Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. No episódio de hoje, nós vamos tratar a respeito de um tema que é a luz. Vamos falar um pouco a respeito das propriedades deste elemento da obra criadora de Deus, como a ciência estuda. Falaremos principalmente a abordagem espiritual que envolve esse componente. A palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor nos fala sobre a luz criada, o que a Bíblia nos fala da luz que não jamais se apagará, aquela que vem da obra redentora de Deus. E neste episódio nós estamos aqui com alguns pastores, membros do grupo Ciência e Fé, para discorrermos a respeito desse assunto. Portanto, logo após a vinheta, iniciaremos mais um episódio do programa Ciência e Fé. Amém, estamos de volta. Eu gostaria de saudar aqui os componentes da mesa. Irmão Cleiton, paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, estamos aí de volta. Pastor Tiago, paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, William. Paz do Senhor, companheiros. Paz do Senhor. Estamos de volta para tratarmos a respeito deste tema importante que é a luz. E eu já gostaria de iniciar essa abordagem aqui, fazendo uma pergunta para o nosso irmão que é físico. Eu acho que é muito importante para que os nossos irmãos eles tenham uma dimensão do que é a luz. Trazer o conceito, um pouquinho da história, de como que a ciência chegou até aqui com os conhecimentos daquilo que a luz de fato ela é. Que você pudesse trazer para nós essa classificação da luz, um pouco uma forma introdutória a respeito desse assunto. A luz, ela vem sendo estudada, né, desde a antiguidade. Desde a Grécia Antiga, ela já era estudada mais pelos aspectos fisiológicos. Se estudava muito porque a luz a cegueira, o escuro, os problemas de visão. Então já tem relatos até pitagóricos que sugeriam que nós tínhamos uma fonte de luz dentro e quando se olhava para um objeto, aqui saía-se um feixe de luz naquele objeto e a gente conseguia enxergar. Mas já tinha algo intrigante ali que era o quê? Como que era o escuro? Por que nós não enxergávamos no escuro? E a evolução do conhecimento ali, um físico, né, islâmico, começou já a estudar a física na parte da óptica, né, que é aquilo que nós já conhecemos hoje, como o efeito da refração e outros fenômenos que queria se ver para entender qual o sentido da luz ali. Posteriormente, né, veio-se Newton, e Newton ele fez uma brilhante descoberta e ele fez um postulado, né, que diz que a luz ela era por pequenas partículas, que ele chamou de corpúsculos. E em 1666, ele fez um experimento, que é um prisma, né? Até trouxe um prisma aqui para os irmãos, vai ser projetado ali também. Ele fez esse experimento que um feixe de luz, ele podia ser decomposto em outras cores. E, na verdade, ali 7 outras cores, que ele descobriu isso. Então, até Newton, a luz era uma pequena partícula, né, que ele chamou de corpúsculos. Depois veio a teoria ondulatória, que ganhou muito repercussão e foi amplamente aceita por Huygens. Ele descobriu ali que, pela interferência, para os irmãos assim entender um pouquinho melhor, o que é interferência? A gente pega um ventilador, né? Você tem um ventilador em casa e quando você liga uma luz ali atrás do ventilador, aquelas sombras que aparecem ali, isso se chama interferência. Então ele fez com que a luz ali, ele teorizou que a luz seria uma onda. Então já começou a ficar uma coisa assim, a luz já ganhou
um formato de que ela seria uma onda. Ok. Posteriormente, Maxwell, ele começava a estudar, ele conseguiu unir a eletricidade com o magnetismo, fazendo com que, criando a teoria eletromagnética. Nisso que essa teoria, ele fez com que descobrisse que a luz, ela se comportava como uma onda e ela era uma onda eletromagnética. Até aí, tudo bem. Mas alguns fenômenos não se explicavam. Então veio Einstein, Albert Einstein, ele fez uma grande descoberta mostrando que a luz, ela era lá de Newton, pequenas partículas, que ele chamou de fóton. Então essas pequenas partículas carregavam energia. Então, que foi o efeito, ele fez um famoso efeito fotoelétrico. Que quando ele viu que a luz ela podia tirar elétrons. Então, ficou conhecida a teoria de que a luz ela era explicada de uma forma para a onda, mas que, pelo efeito fotoelétrico, foi comprovada que ela era uma partícula. Então, hoje, a luz é uma forma de energia eletromagnética que é visível aos olhos humanos e ela é composta por uma partícula chamada fóton e ela se propaga em forma de onda. Você sabe que a gente às vezes fica distante daquilo que é o prêmio Nobel e tal. Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. E a gente pergunta, não, mas o que isso adiantou na nossa vida? Quando a gente chega num prédio, que a gente coloca a mão no elevador, que o elevador ele não fecha, ele abre, aquilo ali é o efeito fotoelétrico que Einstein ganhou o prêmio Nobel. Aquele é um efeito fotoelétrico. Você bota ali a mão, ele corta ali as partículas de luz e o elevador entende que ele não pode fechar porque tem alguma coisa prendendo. Aí ele abre de novo. É um exemplo aqui que me surgiu do efeito fotoelétrico, de um Nobel, que às vezes a gente pensa assim, que está muito distante, mas que a gente usa hoje em dia normalmente. E que são coisas que estão ligadas à luz, né? Eu até, nós estávamos conversando aqui anteriormente, até com esse exemplo do experimento de Newton, até para a gente trazer para o nosso cotidiano, trazer para os irmãos, né, que isso acontece na natureza. Sim. Né? Então, a formação do arco, né? Então é o que? A refração da luz branca, as gotículas de água que vai fazer aquele espectro de cores, né? Exatamente isso que Newton ele se propôs a fazer naquela câmara escura, né? Sim, porque o que nós vemos hoje, quando nós olhamos assim ao nosso redor, né, a luz que a gente vê, não imagina que ela é composta por outras 7 cores. Então, porque nós vemos somente aquilo que é o sol e achamos que é... Mas aquela é a luz branca. A luz branca ali, ele conseguiu ver que ela tem diferentes comprimentos de onda. Então, o que nós vemos é porque cada cor ela tem um comprimento de onda. Então, o experimento, quando ele passou no prisma, então ele viu que o comprimento de onda de cada cor passava diferente. Então, conseguiu esse espelhamento. Então, é isso que nós vemos hoje. A luz, ela... assim, de uma forma tão... no nosso ambiente, as cores, tudo que nós vemos assim, nesse aspecto. Maravilha, né? Ele trouxe para nós, o Clayton, né, um aspecto da obra criadora, a luz, de acordo com aquilo que a ciência tem conhecimento hoje. Mas, pastor Tiago, o que a palavra do Senhor ela vai nos falar exatamente a respeito da luz, essa luz criada? Nós vamos ver lá no livro de Gênesis, né, que o Senhor disse, haja luz e houve luz. O interessante disso é que Deus, quando criou essa luz que nós estamos debatendo aqui, que é a luz no ambiente, na obra criadora, Deus criou toda forma de energia no primeiro dia. Com a simples palavra, haja luz e houve luz. Ao longo do tempo, nós aprendemos a utilizar essa energia de forma diversa. Inclusive, nós temos um slide que ele vai exemplificar toda essa energia, toda essa luz que Deus criou no primeiro dia, e que nós, ao longo do tempo, nós aprendemos a utilizar ela, né? Repare ali no meio, aquela parte colorida ali, que é o espectro visível, né? Mas isso aí é pequeno entre todo o espectro da luz. E aí, ao longo do tempo, a gente aprendeu a utilizar essas ondas eletromagnéticas no raio-x, na ressonância magnética,
no micro-ondas, no celular, televisão, rádio. Tudo isso nós aprendemos ao longo do tempo. Mas toda essa energia que hoje nós utilizamos nas transmissões via satélite, nós utilizamos nosso celular, tudo isso que nós utilizamos hoje, Deus criou no primeiro dia. Deus criou assim, haja luz e houve luz. Nós, ao longo do tempo, só aprendemos a trabalhar com elas. Vinha conhecimento em cima de conhecimento, alguém descobriu um negocinho, outro avançava mais um pouco, outro avançava mais um pouco, e aí nós aprendemos ao longo do tempo a utilizar essa luz que Deus falou lá no primeiro dia. Amém. Isso é maravilhoso para nós. Amém, muito bom. O Tiago trouxe, pastor Gilson, essas características da luz criada, mas nós temos uma outra luz, né, que a palavra do Senhor também nos refere, que é uma luz que vem da obra redentora. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, principalmente dessas diferenças, né, entre a luz criada e a luz que é eterna, né, que é a luz que vem do Senhor? A gente sabe, né, que aquilo que está escrito na palavra de Deus, que está relacionada à obra criadora, sabe que Deus criou todas as coisas com o objetivo de que elas pudessem prestar a Deus uma gratidão, um louvor, né, uma adoração. Sim. Até inclusive naquela primeira frase da Bíblia, né, que é no princípio, né, aquela palavra Reshit, daquela palavra se extraiu uma palavra chamada Shirtaev, que significa Deus anelava louvor. Então, a obra criadora era com vistas a Deus receber de volta um louvor. Aliás, Apocalipse capítulo 5, a última parte do capítulo 5 de Apocalipse, tem um louvor ali de toda a natureza, né? Tudo que estava no céu, na terra, louvando a Deus, né? Ali dizendo ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, é o que Deus anelava. Então, o que significa isso? É que a obra criadora, portanto, quando Deus criou ali a luz, Ele criou a luz para mostrar um outro momento em que a Bíblia vai se referir à luz, mas referir-se numa outra medida, se podíamos dizer assim, seria na quinta medida. Porque a primeira, Deus criou a luz como parte da matéria, como parte da criação. E essa luz criada, ela, já vimos isso no episódio anterior, Sim. ou num outro episódio, que nós realmente aprendemos que trata-se da obra criadora, é matéria, é energia, mas a Bíblia se refere a uma outra luz. E para melhor exemplificar essa explicação, eu gostaria até de mostrar aqui um quadro também ilustrativo que vai fazer uma diferença. Nós já mostramos um quadro semelhante a este, falando a respeito do que é obra criadora e obra redentora. Mas nós temos ali duas palavras, a palavra or, que é da língua hebraica, que está lá no Velho Testamento, e temos a palavra phos, que é da língua grega, que está no Novo Testamento. E todas elas falam da mesma palavra, ou seja, todas elas são luz. Só que a luz or, ela é exatamente aquela referida em Gênesis capítulo 1, verso 3, né? Quando o texto diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então essa palavra luz ali é a palavra or. Agora, qual é a diferença então dessa palavra or para a palavra phos, que é do grego? É que or ali é uma luz criada. Essa luz ali, que é a or usada no Velho Testamento, na verdade, ela ali está relacionada a algo que foi criado para existir por um tempo determinado. Aquela luz ali não é Jesus. Aquela luz ali é uma luz que um dia vai deixar de existir. Né? Ela vai deixar de existir porque ela foi criada para existir por um tempo determinado. Ela está dentro da obra criadora, que tem início e tem fim. Muito bem. Mas acontece que ainda nessa expressão haja luz, essa expressão que é da obra criadora, ela está relacionada àquilo que é um mundo, né, que está em composição, né? É um mundo que está em composição. Porque antes o que acontecia? Havia trevas, havia escuridão, mas quando Deus deu a ordem, né, haja luz e houve luz, então ali
quem agiu ali naquela hora? Qual foi a ação ali? Aquela ação foi da palavra, do verbo, que é o Logos, né? O Logos de Deus, né? Foi aquela mesma ordem Sim. que Deus usou para criar os animais, para criar o sol, a lua. Inclusive até no capítulo 1, verso 14 de Gênesis, tem um interessante, quando ele fala sobre haja luminares na expansão dos céus, e diz assim, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Aí você vai ver lá no arrebatamento da igreja, né, quando o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Então, esses sinais aqui já estavam profetizados lá na criação, mas mostrando agora a outra situação, Então, é exatamente isso ali. Agora, o que é interessante é que a luz criada, ela trouxe naturalmente benefícios para a vida. Sim. Seria impossível vida na Terra sem luz. Exatamente. E principalmente quando nós falamos, por exemplo, em luz, nós falamos em alguma coisa que nós vemos, é visível, e nós só vemos também porque os nossos olhos absorvem a luz. Porque se eu tiver meus olhos perfeitos, mas não houver luz, eu não enxergo. Eu vou ter que sair apalpando dentro do quarto, Sim. né? Porque faltou luz. Então, luz eu vejo porque meus olhos absorvem a luz. Então, isso é importante, essa colocação. Agora, deixando claro que nessa luz da obra criadora, Jesus não está ali. Aquilo ali não é referência a Jesus no sentido de obra criadora, né? Obra criadora. Por quê? Porque a obra criadora tem fim, né? Ela é matéria, Sim. Matéria que atrai matéria. Aliás, existe até uma frase famosa, né? Que é a frase de Lavoisier, né? Lavoisier, ele usou aquela frase famosa, né? Que em a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a obra criadora já deixou tudo pronto para que houvesse o cumprimento dessa descoberta que mais tarde Lavoisier fez, mas que, na verdade, isso já existia desde o princípio. Agora, tem um aspecto interessante, é que quando nós falamos da luz da obra criadora, nós estamos falando de uma luz que é o limite do homem. É o limite do homem. O homem está limitado a esse ambiente da obra criadora. Mas a luz da obra redentora, que é aquela que o Senhor Jesus pronunciou quando ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Então ele falou isso em João capítulo 8, né, no versículo 12, quando ele disse assim, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então está ali luz do mundo e luz da vida. Essa palavra aqui já não é já não é uma luz criada. Ela é uma luz que ela é essência, é uma luz que ela é vida, é uma luz que ela é, vamos dizer assim, abstrata, ela não é palpável, ela é eterna, ela não tem princípio nem fim. Aí sim, essa luz aqui é Jesus. Quer dizer, Jesus aqui está mostrado nessa palavra fós, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, apenas para uma questão de didática, nós exemplificarmos aqui que a luz, quando nós falamos em luz, a Bíblia se refere sim à luz da obra criadora, mas se refere também à luz da obra redentora, que é exatamente a palavra phos, que é da língua grega, que significa luz, mas é uma luz intangível, uma luz não palpável. É uma luz que envolve eternidade, que envolve tempo de Deus, né? Então isso é um aspecto interessante do que a Bíblia se refere quando fala em luz. Glória a Jesus, né? Isso é extraordinário. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para aqueles que estão nos acompanhando pela TV Manaim. E nós temos as mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. Você pode interagir ali conosco pelo Instagram, vai aparecer um QR Code na tela também, do Facebook, e temos também o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Inclusive há lá uma playlist com uma série de episódios do programa Ciência e Fé, entre outros programas que pertencem ao canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Então você pode ver, curtir e também compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também possam receber a mesma bênção que você está recebendo aqui nesta hora. Muito bem, nós falamos bastante aqui a respeito da luz criada, o pastor Gilson trouxe essa abordagem
da diferença clara que existe, né, da luz criada, da luz da obra redentora, que é maravilhoso. E eu gostaria que, Cleito, retomando aquele aspecto que inicialmente você trouxe para nós, esclarecendo a respeito da luz, trouxe de uma forma bem importante ali a questão do experimento de Newton, e que fica muito na curiosidade das pessoas a questão das cores. Uhum. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito de como que as cores, na realidade, elas são formadas. Nós temos, assim, dois modelos, né? Que são de cores primárias, né? Todo mundo, quando era criança, sempre brincou de misturar cor e criar novas, né? Então nós temos aquelas 3 cores primárias. Eu até pedi para colocar ali o slide, que exemplifica esses três tipos de cores que nós temos para formar outras cores. E nós temos 2 tipos de modelos, que são as cores primárias aditivas e as cores primárias subtrativas, né? Quando nós temos um modelo que nós chamamos de subtrativas, que é 2 para formar 1. Então nós temos o quê? 2 cores que misturadas, certo, elas formam uma. Dessas 3 cores que nós chamamos as primárias, nós temos o amarelo, o azul e o vermelho. Quando misturada 2 cores, elas formam uma nova cor diferente. E nós temos, como o pastor Gilson falou, né, até mesmo a questão da cor que nós vemos, que ela é diferente. Então ali nós temos aqui, ó, o primeiro modelo ali, né, que é o amarelo, o ciano, o azul e o magenta, né, e eles formam a cor que é a mistura que nós fazemos outras cores. Já aqui é um modelo que é o aditivo, né, que esse modelo ali, o vermelho, o verde e o azul, são as cores visíveis para que nós enxergamos novas cores. Então, quando você tem, igual o pastor Tiago falou ali, né, do espectro, mostrou a questão do espectro da luz, aquilo é a luz visível. Então, dependendo da intensidade que nós recebemos ali, nós vemos a cor verde. Então, a questão, o pastor Gilson até falou assim, se você tem uma planta que é verde, você está vendo porque incide todas as cores, ela é refletida o verde, e nós enxergamos essa cor verde por causa dessas características. Então, são esses 2 modelos que nós temos. Perfeito. E nisso aí a gente tem o pessoal que sofre com som daltônico, né? Sim. Que é justamente isso. O olho ele não percebe todas as cores. E aí ele tem uma mudança daquilo que é a cor de verdade. Uhum. Uns enxergam menos vermelho, outros enxergam menos azul, alguns não enxergam sempre na cor cinza, mas é por causa disso, porque o jeito da luz entrar no olho é diferente para eles e aí tem essa deficiência. Aí nós já vemos no aspecto assim da obra criadora, né? Porque a luz, ela assim, a perfeição de Deus, como é que ele conseguiu colocar naquilo que não só o homem faz, mas também no que o homem vê, né? Que é os 2 tipos de modelos que nós temos. Perfeito, perfeito. Inclusive, no início, você trouxe para nós aqui algumas características da luz, algumas propriedades da luz, e a gente sabe que, ao longo do tempo, não havia um consenso entre o que compunha a luz, de fato, né? Alguns defendiam a ideia, alguns estudiosos defendiam a ideia da onda, da luz ser uma onda, outros uma partícula, mas hoje, atualmente, o que a ciência vai falar a respeito da luz com relação a isso? É onda, partícula? Como é que funciona isso? Interessante que aí nós chegamos à física moderna, né? O que a física moderna diz? Hoje, uma das coisas mais difíceis de se entender é que a luz, ela é as 2 coisas. Ela é tanto onda como partícula. Aí nós assim ficamos assim sem entender, nós como cientistas, nós não sabemos explicar de forma como uma coisa pode ser as 2 ao mesmo tempo. Depende de como você observa.
Por quê? Eu pedi para passar aqui o slide, só para poder exemplificar, que nós entendemos que a luz, ela é tanto onda como partícula, porque foi feito um experimento, que é o experimento de Huygens, e nesse experimento, ali nós exemplificando, se a onda fosse, pensa numa onda sonora, uma onda numa lagoa, então a gente sempre fala dessa forma assim para ficar mais claro. Sim. Quando ele passa, a gente chama de fenda, é um experimento de fenda dupla, pensa como se fosse uma porta. Existe uma parede e existe uma porta ali, onde que aquela onda sonora, ela passa. Quando se foi colocado, pedi para passar o próximo slide, quando se foi colocado ali a luz solar, nessa primeira fenda, pode-se observar que ela como se gerou uma nova fonte à frente daquela fenda. Até aí tudo normal. Mudou o aspecto, né? Mudou só o aspecto dela, que ela, a formação dela se tornou diferente. Só que quando passou por duas fendas, que é o experimento de fenda dupla, que a gente fala, como exemplificando aqui, né, duas portas, foi passado ali, houve-se a interferência, que a gente até falou no início. Então, houve-se que o que a gente vê, essa interferência da onda no anteparo, quando as duas ondas chegaram. Então, até aí foi provado que ela era uma onda. Por quê? Porque ela havia fenômenos de onda, que é a interferência. Por exemplo... Tipo da onda eletromagnética, né? Isso. Um exemplo mais claro para o público entender é como nós jogamos pedrinha no lago, né? Quando você joga uma pedra no lago, se gera uma onda. Mas você joga duas, o que vai acontecer? Vai formar uma nova onda, que as duas elas podem se somar, pode se anular ou interferir. Fica aquelas formações que até as crianças gostam, bonitas, aquele monte de ondinha. Isso se chama interferência. Então, até aí foi mostrado que a onda, a luz era uma onda. Tudo bem. Só que como nós falamos, né, pastor Tiago, o efeito fotoelétrico. Então, Einstein ali começou a estudar e ele viu que isso não funcionava para tudo. Então, pedi para passar o próximo slide ali. Einstein pegou elétrons e falou, tudo bem, nós vamos passar os elétrons dentro das fendas e o que eu vou ver? 2 pontos. No anteparo ali são duas imagens. A imagem à esquerda ali, próximo ao pastor Gilson, pode ver que você passa os elétrons ali, o que se esperava que visse? 2 pontos luminosos. Esses 2 pontos luminosos não foi o que foi visto. Foi o quê? Nós temos os elétrons na segunda imagem aqui, só que quando nós olhávamos para antes da fenda, nós vimos os elétrons. Quando nós olhávamos para depois, nós vimos a onda. Uhum. Então, como que explica isso? Que uma coisa, a luz é 2 coisas ao mesmo tempo. Então, hoje, a física, ela não tem uma explicação plausível para te falar assim, que a luz, ela é as 2 coisas ao mesmo tempo. O que nós temos é experimentos que comprovam que ela é as 2 ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando você... nós até, num outro programa, falamos sobre questão de referencial, né? Então, quando você olha como que a ação do observador, que a gente chama isso, ela muda o objeto em si. Se eu estou olhando para antes da fenda, eu estou vendo elétron. Se eu olho para depois da fenda, eu vejo o quê? Os elétrons como onda. Então, como partícula antes da fenda e depois da fenda como onda. Então, hoje, eu não sei se eu fui bem claro, mas é um conceito da mecânica quântica, que é um conceito bem difícil de as pessoas assimilarem, porque o que nós entendemos assim pela fé da dualidade. Jesus, ele é um homem e Deus, ele se fez
homem sendo Deus, né? Sendo Deus. Então, é uma coisa que não se não entende senão pela fé. Aliás, essa expressão é usada pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, né? Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Isso. Então, o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses, capítulo 2. Né? E a gente vê a questão da luz, William, a luz criada, a gente não entende ainda muitos aspectos. Um exemplo disso é que no vácuo, a luz, nada até então, nada pode ser mais rápido do que a luz no vácuo. Mas existe nos experimentos que algumas partículas conseguem alcançar uma velocidade maior do que a da luz. Isso a gente não entende ainda por quê, como aconteceu, e ainda se é um erro de experimento. Foi um experimento que foi feito até pouco tempo atrás com acelerador de partícula. Foi descoberta uma partícula que o tempo de vida dela, ela mesmo se viajasse na velocidade da luz, que é uma curiosidade que muita gente às vezes fala, que se o Sol apagasse hoje, demoraria 8 minutos para que nós percebêssemos que não existisse mais o Sol. Então, mesmo na velocidade da luz, essa partícula ela foi detectada no acelerador. Então, como que ela... Então, são fenômenos que, como o pastor Tiago falou, a gente não entende muito bem. Mesmo a luz no nosso universo criado, nosso universo criador, ela tem aspectos que hoje a gente não entende e ela tem aspectos que também divergem. Por exemplo, na água, a velocidade dela não é mais 300 mil km por segundo. Então, ela já tem uma velocidade menor, diminui. Então, essa luz ela é relativa também. Eu estou querendo expor para os irmãos o seguinte, que essa luz criada ela é totalmente relativa. Depende do observador, depende do que eu quero fazer com ela. Se eu quero transformar a energia em energia mecânica, se eu quero transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então, ela é totalmente relativa. Mas Jesus, que é a luz descrita no Novo Testamento, é absoluta. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. Não depende de quem está observando. Não depende de onde nós estamos, não depende da nossa classe social, não depende do nosso conhecimento. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Exatamente. E essa luz do universo criador, ela não é necessária no universo redentor. Ela é totalmente dispensável. Isso nós vamos ver no livro de Apocalipse. Lá no livro de Apocalipse, no 21, 23, né, pastor, que fala exatamente isso, que na Jerusalém celestial, foi até um comentário que o senhor fez conosco, não precisa dessa luz. E está descrito lá. Ó. É o cordeiro que alumia. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandecesse, porque a glória de Deus a tem iluminado e o cordeiro é a luz. Então, essa luz que para nós aqui no universo criador é essencial, certo. Não só a luz natural, porque existem estudos hoje, por exemplo, se acabasse a energia elétrica hoje, por qualquer motivo, muito provavelmente a humanidade seria diminuída drasticamente ou até mesmo extinta, por falta da energia elétrica. E essa luz que é essencial para a nossa vida humana, ela não tem relação nenhuma com a vida eterna. Não tem nenhum aspecto. O que demanda a vida eterna, o que tem relação com a vida eterna é a luz que foi criada, que foi descrita, né, no Novo Testamento, que é a luz do Senhor Jesus, que ela é eterna. Ela é hoje, ontem e será para sempre. Na luz Jesus é criador, né? Na luz Jesus é redentor. É interessante, né? O pastor falou ali, que o pastor Gilson falou, o pastor Tiago também, que você vê que para você entender ali, você vê que há uma ação do observador, uma ação do homem para entender que ela se comporta, a luz criadora, ela se comporta de uma forma, de um jeito, dependendo de como o homem interage com ela. Mas para a obra redentora não tem ação do homem, não tem ação nenhuma, porque nós não podemos interferir no plano de Deus. Bom, amém. A gente poderia falar ainda muito mais, né, a respeito desse tema, que é muito amplo. E só para a gente poder encerrar, com considerações finais, pastor Gilson,
como nós podemos analisar a palavra do Senhor quando, o Tiago ele já trouxe um pouco a respeito disso, mas quando ela menciona o Senhor Jesus como a luz, por exemplo? Nós podemos, por exemplo, em vários momentos, o Senhor Jesus mostrou que Ele é a luz essência, a luz de Deus. Porque no próprio Evangelho de João, no capítulo 1, quando fala a respeito de Jesus como o Logos de Deus, lá no princípio, logo em seguida diz assim, nele, nesse Logos, nessa palavra, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz aí é Foz. Agora, logo depois, mais adiante, no verso 14, diz assim, e o verbo se fez carne, ou seja, a vida se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus veio ao mundo, mas ele veio para nos trazer uma vida que não era uma vida de 33 anos de idade, era uma vida eterna, né? E ainda diz o texto que nós vimos, né, vimos isso, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Então podemos dizer que Jesus é visto, portanto, em toda a Bíblia, mesmo no Velho Testamento, que Jesus é apresentado em figuras, né, em tipologias e tudo, nós vamos em símbolos também, mas vamos ver que ele revelado no Novo Testamento, Jesus é a essência da luz de Deus. Ele, quando disse, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo algo que Deus enviou a este mundo para abrir os olhos dos homens. E um detalhe interessante é que quando a luz foi criada na obra criadora, ela foi criada não para extinguir as trevas, não, mas foi criada para fazer separação entre a luz e as trevas. Então foi um ato extraordinário da misericórdia de Deus, quando Deus enviou Jesus ao mundo. Jesus não veio ao mundo para extinguir as trevas, mas veio para mostrar o que é a luz, para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher entre as trevas e a luz. Então Jesus foi essa oportunidade que Deus deu ao homem, né, na obra redentora, de o homem fazer uma escolha por uma coisa que antes de Jesus ou sem Jesus, ele não tem outra escolha. Ele vai ficar sempre nas trevas. Mas agora não, conhecendo Jesus, ele conhece a luz e, portanto, ele pode fazer a opção dele. Glória a Jesus. Maravilha. Né? Jesus. Bem, eu gostaria de me despedir aqui dos nossos companheiros, agradecer a participação do nosso irmão Cleiton. Pai do Senhor, meu querido, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Amém. Pai do Senhor, pastor Tiago, pastor Gilson, obrigado mais uma vez pela participação. Até a Amém, próxima. William. Obrigado pelo convite, muito satisfeito, muito feliz. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Queremos também nos despedir de todos os irmãos que estão nos acompanhando pela TV Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.